Começa agora o Podes, o podcast do Espírito Santo, uma realização dos cartórios de protesto. Aqui conversamos com lideranças, empresários e empreendedores e profissionais que contribuem para o desenvolvimento empresarial do nosso estado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Podes, o podcast do Espírito Santo. Aqui a gente fala sobre desenvolvimento capixaba. Eu sou o Rubem Rochel e estarei com vocês nesse nosso bate-papo. E hoje estamos recebendo aqui a Juliana Morelli, ela que é gerente de suprimentos da FINDES, a Federação da Indústria do Espírito Santo, com mais de 20 anos de experiência em ambientes de alta complexidade, atuação em petróleo e gás, modernização portuária e atualmente nos setores de educação e saúde. Juliana, seja muito bem-vinda ao Podes. Ótimo dia, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Juliana, para a gente começar aí esse nosso bate-papo, como é que você define a área de suprimentos? Atualmente, a área de suprimentos ela vem mudando de posição dentro das organizações, passa a ser uma área estratégica, né, trazendo eficiência e grandes resultados para as empresas, né? Hoje não só voltada para prazos de entrega de compras e saving, mas muito mais estratégico, ligada à estratégia das empresas. Se tornou uma área-chave aí, né, na geração de valor, de mitigação de riscos. A gente pode falar de sustentabilidade também. Sem dúvida. As grandes parcerias também com fornecedores em busca não só de preço, se tornam as relações mais sustentáveis, né? Fornecedores vêm sendo desenvolvidos, né, com suporte do que cada empresa, né, precisa, e isso a gente vai criando sustentabilidade da relação, e não só da relação, mas da parte também ESG, que também é um ponto que vem crescendo, a gente vem falando aí de ESG, né? Juliana, em que momento que houve essa transformação aí de suprimentos, sair de uma área só ali operacional, né, e virar uma questão estratégica? Olha, eu acredito que, assim, o ponto-chave foi quando, acho que até a relação entre financeiro e controladoria se aproximou mais da área de suprimentos, né, vendo o valor ali na mudança do tipo de negociação que poderia estar se fazendo, não só, né, em busca do menor preço, mas sim da melhor forma de atendimento ao cliente interno, né? O que a empresa busca para cada entrega ali do produto final dela, seja material ou seja serviço. Eu acho que ela vem ganhando destaque nessa situação, assim, mais de parceria com as áreas meios, né? Uma parceria mais forte entre as áreas meio para poder trazer mais visibilidade para a área de suprimentos. Ela saindo de um departamento de compras, né, se tornando mais com o olhar de suprimentos e supply chain, olhando para a cadeia do início ao fim. Vem do todo. Desde do que você está especificando para ser comprado até o momento da entrega, né? Certo. Então, acho que quando a gente, assim, as empresas foram percebendo que esse processo, ele gera valor na sua entrega, seja no seu custo, seja na qualidade do material ou serviço que você vem ofertando. E também eu acho que os clientes, né, assim, externos, eles passaram a ser mais exigentes também. Então, a partir do momento que o mundo muda, as áreas meios, né, que são faladas de back-office, elas também precisam estar sendo mais protagonista dos seus processos, nas suas entregas. Eu acho que é por aí. Eu lendo alguns textos seus aí, eu destaquei uma questão que você coloca, que eficiência começa na definição da necessidade. O que você entende exatamente por isso? O que você quis dizer com isso? Tem um mito passado aí, né, que todo comprador tinha uma bola de cristal, né? Exato. Que quando a gente entregava algum material que estava fora da expectativa do usuário, a compra foi feita errada. E, na realidade, o que norteia ter sucesso na aquisição, na entrega, é realmente a definição do escopo que você quer. Então,
que a gente vem trabalhando muito? Um treinamento personalizado para cada área, para cada setor, das dificuldades que ele tem de estar descrevendo aquilo que ele espera. Então, assim, a gente entende que o atendimento de suprimentos não é só quando a demanda chega, mas sim quando a demanda está sendo construída. Perfeito. Então, o que a gente vem fazendo? Fomentando dentro da empresa o que é corriqueiro, né? O que a gente fala de materiais indiretos, que é muito comum, esses são mais fáceis a gente trazer um padrão e realmente ter sucesso na entrega. Mas aquilo que a gente entende que é mais estratégico, que é uma primeira compra, ou algo de inovação que a gente está desenvolvendo para algum tipo de prestação de serviço, a gente vem fazendo uma campanha de envolver a área de suprimentos para a gente construir junto, que a gente acredita que quando a construção é bem feita desde o início, a gente tem um processo fluido e sucesso na expectativa de atendimento da expectativa do requisitante. Então a gente vem trabalhando para começar bem do início e a gente estar envolvido. A gente tem que imaginar aí a questão do resultado também, né? Porque isso vai impactar diretamente aí na questão financeira. Sim, porque compra errada gera um recusto, né? Fora que o processo de compras, quando a gente traz algo mais personalizado, a gente demanda um pouco mais de tempo. E hoje eu acho que o maior custo de cada empresa ou de processo é retrabalho e perca de tempo em algumas coisas, né? Então, eu acredito que essa aproximação, hoje, ao longo desse ano, o que eu venho levando de proposta para o setor a gente trabalhar naquele estilo Disney de ser, da gente trazer mais a experiência do cliente, seja a experiência do cliente interno, quem está me demandando, mas pensando também muito no meu cliente externo. Perfeito. Né, de trazer ali o melhor que a gente possa oferecer do que está sendo pedido. Como é que a gente pode analisar aí, Juliana, a questão da competitividade, a influência da área na relação de competitividade em mercados que estão aí cada vez mais disputados? Você diz a área de suprimentos, estar envolvida nessa competitividade. Exato. Essa proposta da gente também estar envolvida desde o início, isso retrata ao perfil do comprador. Atualmente, as grandes empresas, ela vem desenvolvendo o comprador nas suas categorias, seja de material ou serviço. Então, assim, a gente envolvendo o comprador, que é daquela categoria, ou que entende bem daquele serviço, ele tem uma ampla visão de mercado, porque para ser comprador você precisa ser curioso, né? Você precisa ter disponibilidade de buscar inovações no mercado para você estar trazendo para o seu cliente interno. Então, assim, eu acredito que a gente, sendo envolvida no início, a área de suprimentos, e trazendo esse comprador especialista naquela área que está sendo requisitado, traz ali ofertas de inovações, trazendo mais competitividade de oferta de opções de aquisições daquilo que ele está buscando. Agora dá uma dica aí para quem está ouvindo a gente, como evitar equívocos nessa área. Quer dizer, existem aí mecanismos para você se prevenir de comprar errado? Então, acho que o maior mecanismo de prevenção é você estar atento e estudar aquela categoria que você está dedicado a desenvolver, né? Então, eu acho que esse é o ponto inicial, de você estar bem inteirado e estudado naquilo que você está ofertando ou oferecendo para o seu cliente interno. Acho que é o ponto de partida. E depois, atualmente, hoje, a gente tem vários mecanismos de IA, né, o que eu venho fomentando muito para o meu time, a Findes, né, ela está sendo pioneira, a gente está com um portal de IA próprio nosso dentro da empresa. Então, assim, a cada reunião que eu entro com o meu time, o que eu venho provocando, fora curiosidade e estudar, né, que não é porque eu tenho uma categoria, estou nessa categoria há muito tempo, eu sei de tudo. Acho que o mercado está muito dinâmico, então todo dia ele tem uma novidade, seja para qualquer tipo de categoria de material.
o que eu venho promovendo é criação de agentes, prompts, para facilitar, né, evitar qualquer tipo de equívoco em compras. Seria uma forma de educar quem demanda, é isso? É isso aí, é isso aí. Esse é o viés. Esse é o viés. Esse ano a gente está aí com um desafio que quase mensalmente pegando uma área para fazer treinamento, para trazer junto de suprimentos, né, o requisitante, para ele entender que compras não é só input do que eu preciso e sai uma ordem de compra, um contrato e chega com o estalar dos dedos. Existe todo um processo ali por trás para a gente poder fazer isso acontecer. Então eu acho que quanto mais a gente estiver próximo do cliente e trazer ele para esse nosso universo, eu acho que isso vai gerando mais empatia e, inclusive, do meu comprador de entender também a dificuldade desse requisitante que ele tem, que ele vive ou na operação ou envolvido. Hoje eu muito voltada para educação e saúde, né? Atendendo seus clientes externos com dificuldade de estar botando no papel. Então, acho que essa soma traz bons resultados. E é nessa pegada que a gente está hoje. O que caracteriza aí um bom termo de referência? Eu acho que é a especificação completa do que ele precisa, né? Esquadrinhar isso, detalhar. Detalhar com o máximo de riqueza possível de detalhe. E hoje, mais uma vez, a IA vem nos provocando e ela ajuda muito a gente estressar, né? Chegar ao máximo que a gente conseguir de especificação. Não só isso também, o que é muito importante para o comprador é data de necessidade desse serviço ou desse produto, onde ele deverá ser entregue, que hoje a gente aí atende mais de 14 unidades, né? Falando de SESI, SENAI, e educação e saúde. Então, além da especificação, a questão de certificados, se esse tipo de material ou serviço tem algo diferenciado que precisa ser exigido ali no início da contratação, atestado de capacidade técnica, dependendo se aquele objeto tem impacto no nosso negócio diretamente, independente de valor, né, seja de baixo ou alto valor, mas tem coisas de baixo valor que afeta diretamente o nosso negócio, seja por imagem ou seja por entrega de produto. Então, acho que esse conjunto ele é muito importante para poder a gente atender o máximo aí de expectativa do requisitante. Agora, como pensar nisso, Juliana? Pensar em todos esses detalhamentos aí, desses detalhes, e ao mesmo tempo você ter agilidade. Como é que a gente consegue equacionar isso? A gente, assim, um tema muito forte na área de suprimentos se você não consegue trabalhar sob pressão, é melhor que não esteja dentro desse setor, certo. E isso é dentro da empresa mais organizada, que tem os seus processos mais enxutos e mais eficientes. A gente entende que emergências vão acontecer e ali a empresa mais afetada nesse momento é a área de suprimentos para fazer acontecer, para trazer agilidade para a entrega, né? Então, eu acho que o comprador precisa ter esse viés aí, né? Esse perfil de antecipar os problemas, de ser protagonista e de estar em busca aí de solução rápida, né? Ser criativo também. A gente fala que tem que ser muito criativo para buscar muitas saídas quando a gente recebe algo desafiador, que isso que é diário. Se você quer ter rotina, também não é na área de suprimentos que a gente consegue, por mais que eu falo, né? A gente tem os processos muito organizados, mas cada um tem ali o seu perfil de trabalho. Vai ter o corriqueiro, mas certamente percentual do seu dia vai ter aquela urgência e emergência. Todo dia é uma nova história. Todo dia é uma nova história, um novo capítulo e uma nova situação para ser solucionada. Agora você falou aí na questão de percentual, aí é possível se pensar em ganhos mensuráveis quando a gente atinge uma maturidade na área de suprimentos? Acredito que ganhos mensuráveis, com certeza. Eu acho que quanto mais organizado e estratégico, né, compras planejadas,
Hoje a gente tem empresas que trabalham com sprint de compras, né? O que é isso? Eles não lançam compras para ser trabalhadas a todo momento, a todo dia. Então eles se organizam, eu acho que isso é um estágio de maturidade de uma empresa já bem avançada, para ter momentos específicos de compra. Montar um cronograma? Cronograma de aquisições. Então, a cada 15 dias eu lanço o meu pacote que eu recebi nos 15 dias anteriores. Né? Isso traz até um planejamento maior para o comprador se organizar, de desenvolver, fomentar fornecedor, não só o da sua carteira, mas também ter tempo de desenvolver novos. Que é isso que a gente busca, competitividade e dar chance para novos fornecedores poderem participar, entender do nosso processo e ofertar o seu produto. Então, e isso, o planejamento entre mercado, que é quem vende, né? O negócio, que é o que tem, e suprimentos, né, que a gente fala, o planejamento estratégico, isso também traz muita maturidade para a área de suprimentos ser mais estratégico e atuante. E aí, sobrando mais tempo para você até trabalhar melhor nas urgências. Então, eu acho que quando a empresa chega nesse patamar, a gente está numa caminhada, né? Chegar nesse patamar não é fácil, porque a empresa é muito dinâmica, são vários setores, seja qualquer empresa que for, né? São vários setores, cada um ali buscando resultado e todos precisam de insumo, seja de baixa complexidade ou alta. Então, você ornamentar tudo isso para uma mesma engrenagem é desafiador, mas é possível. É um setor que impacta desde o micro até uma super empresa, né? Uma mega empresa. Eu falo para os compradores assim, que comprador é como se fosse a batida do coração ali, né, da empresa que faz os fomentos e aí vai desencadear no financeiro depois para pagar, na controladoria para apurar impostos, enfim, mas o batidão ali né, de fazer as coisas acontecer e a entrega, ela tem ali dentro de suprimentos, né, é uma coisa pulsante ali dia a dia. Então, eu venho cada vez mais trazendo para os compradores a importância que eles têm nessa cadeira, né? De olhar para a estratégia, de olhar o que a gente vem buscando e poder ali entregar o melhor dentro do que a empresa está esperando. Estudando aí um pouquinho de suprimentos aí, né, para a gente fazer esse nosso bate-papo, uma das perguntas aí que mais surgiram, pelo menos nos meios corporativos, é como estruturar governança em suprimentos sem engessar processos? Tem uma fórmula aí? É possível? É desafiador, mas é possível. Eu acho que quando a gente fala de governança, é ter processos, né, enxutos, olhando muito para a eficiência, muito transparentes e de fácil acesso para toda empresa. E também isso é uma busca constante, né? A gente precisa ter governança de quem está tocando em cada processo, quem tem autonomia também para validação de cada processo, né? E ser muito transparente. Eu acho que é importante a transparência nos processos, né? Então, é possível, é desafiador, mas é aquele processo contínuo de eficiência operacional constante, né, de você estar olhando, fazendo aquele processo lean mesmo, quebrando barreiras e sempre se permitindo a criticar. Será que a melhor forma que a gente está fazendo, essa é a melhor forma? Será que é necessário revisitar? Essa etapa cabe aqui? Será que a gente não pode mergulhar e unificar, mas sem perder o controle, né, de quem executa, de quem aprova e de quem lidera? Agora, Juliana, existem indicadores para avaliar essa performance da área? Não tão voltada, acredito, para especificamente. específica, mas a gente vê outros resultados, né? Compras mais eficientes com prazos menores. Esse é um indicador que a empresa é a que ela mais gosta de apertar a área de suprimentos, né? É ter agilidade no seu processo, porque além disso ainda tem o prazo de entrega, então dependendo do produto ou do material, né? Então dependendo quanto mais enxuto, então o indicador que eu acho que apresenta maior eficiência e essa questão de governança para a gente estar medindo é o prazo de entrega desde quando você entra com a requisição ou começa a elaborar
até o produto final. Quanto menor, eu acho que vem trazendo mais eficiência, governança para a empresa dos processos da entrega. Como evitar aí também, Juliana, esses indicadores que acabam aí, de alguma forma, incentivando decisões equivocadas, né? Vamos colocar, comprar pelo menor preço. O produto está barato, vou lá e compro uma quantidade. Só que no final esse produto acaba trazendo aí custos ocultos, né? E acaba gerando, na verdade, um problema para a empresa. Como evitar isso? A gente volta lá, e eu sou defensora da descrição completa, maior amarração possível, e ter liberdade, né, as governanças políticas, os processos, eles deixarem claro que a melhor compra não necessariamente vai ser do menor valor. Certo. Então, a gente ter chance de fazer testes, né, de buscar a reputação daquele material que foi ofertado, para ver se encaixa com o que a gente tem muito isso com relação a pincéis, né, de quadro. A gente precisa estar bem amarrado hoje, falando um pouco da minha realidade. O material do quadro que o professor usa em sala. Então, quanto eu volto na origem do termo de referência, da requisição bem estruturada. Os dados têm que ser bem especificados. Isso aí. Eu acho que essa é a chave do sucesso aí, para poder evitar esse tipo de desperdício. E falando de serviço, né, é ter boas referências, o atestado de capacidade técnica. Estava aqui pensando, qual a relação entre suprimentos e gestão de riscos? Eles caminham juntos, cada vez mais, né? Lado a lado. Lado a lado, uma parceria enorme. A área de compliance, ela vem ganhando, já tem alguns anos, né? Bastante relevância nas empresas. Então, gestão de risco, não só né, dos conflitos de interesse, de quando a gente fala de contratação entre a empresa e quem está, né, gerindo essa empresa que a gente vai contratar, mas também a questão de a lei de proteção de dados, que é uma área também que o compliance trabalha junto com a gente. Então, é muito importante essa parceria, que cada vez mais ela vem se estreitando, né? Então, fornecedores, falando atualmente da empresa que eu estou, para ele poder participar de processos, existe um questionário que é preenchido, ele passa por um crivo do compliance para ver se não há conflitos de interesse, né? E depois disso a gente tem aí algumas ações, né, de recorrência, de estar fazendo monitoramento do nosso banco de fornecedores e estar atualizando para mitigar os riscos mesmo e ser mais transparente possível nessas contratações. Mudou, né, essa relação com fornecedores, né, esse relacionamento com os fornecedores, não tem mais aquela coisa de, eu compro com o fulano e sempre comprei com ele e vou comprar minha vida inteira com esse cara porque ele me traz o produto que eu quero. Não existe mais isso agora, né, nesse novo mundo. Não, e o que a gente vem percebendo é que os próprios fornecedores, eles se tornam parceiros. É fato que a gente já observa isso no próprio mercado. Então, eles já conversam, né? Daquilo que eles têm dificuldade, eles vão ter um parceiro. Aquela imagem de que eram concorrentes e que eram... não eram adversários, isso já caiu por terra. Então, hoje a gente vê parcerias, né, os próprios se ajudando, muitos eventos que se encontram, os parceiros se encontram, da onde prestam o mesmo serviço ou vende, para fazer trocas. E também, eu não estou conseguindo atender esse cliente, eu vou te passar que talvez você tenha uma capacidade maior, com maior abrangência. A relação entre comprador, né, e mercado, e o mercado entre mercado, ela ganhou aí um laço aí, abrangente, não mais de disputa. E a gente pode colocar aí também nesse jogo aí a questão de
desenvolvimento e qualificação de fornecedores também, né? Os próprios clientes também auxiliam o fornecedor a fornecer um melhor produto. Sim, muitas empresas, grandes empresas, a gente vê que tem muito workshops, né, Uhum. trazendo conhecimentos para esses pequenos e médios que, para poder desenvolver e chegar ao nível de exigência, né, e aí as grandes empresas, além dessa questão de gestão de risco, documentos em dia, certidões, tem a parte de desenvolvimento de ESG, olhando, né, então fomentam próprio treinamento para poder estar nesse nível e aí trazer a parceria. Hoje a gente fala até que existe um setor dentro de suprimentos e a gente está caminhando para isso, não só para olhar dados e números, né, ver a inteligência de suprimentos por trás da câmera, para quem está de frente, trabalhando com o operacional, trazendo dificuldades para quem está por trás dessa inteligência de suprimentos e ainda com viés de estar desenvolvendo e qualificando cada vez melhor os nossos fornecedores, que isso é que gera valor. Sim. Então, se a gente tem um fornecedor ali que está atendendo todos os requisitos, né, necessários, que a empresa entende que é importante para ela, a gente tem uma relação mais fluida, de ganha-ganha. E como equilibrar essa relação? Porque você pode tentar suprir de alguma forma esse fornecedor, né, com informações, com dados, para que ele forneça o melhor produto. Como é que se consegue aí um relacionamento a longo prazo? Vamos pensar num casamento. Como é que é possível isso? Possível da forma de você estar cada vez mais próximo dele, Uhum. entendendo as dificuldades dele e ele entendendo as nossas exigências e a gente fazendo uma construção em conjunto. Uhum. De estar próximo mesmo. Assim como a gente trata os nossos clientes internos, que eu falei no início, né, sobre a questão da especificação, estar próximo também dos fornecedores para a gente poder estar entendendo as dificuldades e o que a gente pode contribuir para que ele chegue no nível. E aí, essas duas, a questão de gestão de risco, de inteligência de dados, que eu falei de suprimentos, atrás, nos bastidores, tem esse grupo também, que a gente fala que é um grupo de compradores que não compra. Justamente para estar fazendo essa harmonia com o fornecedor, para estar dando suporte para ele, aonde que ele está precisando melhorar, para a gente poder fazer essa construção de sucesso. Então, analisando o mercado, avaliando uma possível concorrência saudável. O que vem de inovação, o que faz sentido estar no processo dele, o que a gente vem vendo de tendência, porque às vezes as grandes empresas têm mais acesso a estar de frente para o que vem de inovação no mercado, talvez na cadeia dele, que ele está fornecendo, e fazer essa construção em conjunto. Então, eu acho que o sucesso realmente é estar muito próximo do fornecedor cada vez mais. Agora, Juliana, num outro viés aí, como lidar com mercados concentrados aí, com fornecedores únicos? Como trabalhar isso? Esses são um pouquinho mais desafiadores, né? A gente perde um pouco a expectativa de barganha, né? Então, ele não tem concorrentes, então tá entendendo o que ele está vindo de diferencial, o que ele tem de diferencial que possa estar contribuindo e arcando com essa especificação dele, né? Essa centralização hoje, muito voltado para isso, a gente tem na parte de TI, né, que a gente tem algumas soluções ainda que elas são bem restritivas, e aí trazer parceria e entender com esse fornecedor e ver o que ele pode, dentro do nosso negócio, estar contribuindo para o lado ganha-ganha e não só aquela relação de exclusividade por ser exclusivo, eu dito preço, né? Então, pensar numa contratação com mitigação de riscos. Talvez de um viés mais personalizado para a nossa necessidade, já que ele é único, né? Talvez uma modelagem que vai trazer mais ganho para esse cliente, né? Por ele ser exclusivo. Você falou aí de inovação, né? Como é que a tecnologia ela tem transformado a área de suprimentos? Hoje, alguns compradores estão um pouco apreensivos, né? A gente fala muito de robô, né? A gente
participa aí dos maiores workshops de inovação dentro da área de suprimentos, onde tudo acontece, vem de São Paulo para cá. Então, há mais de alguns anos para cá, já vem se falando sobre os robôs que já efetuam as compras, né? Então, você tendo um banco de dados bem organizado, as compras elas vão ser geradas automaticamente por um robô, fazendo esse cheque de descrição, olhando para o seu vendor list, né, dando prazo e gerando uma ordem de compra. O comprador ali, ele vai estar mais observando quais essa tarefa padronizada que o robô foi programado para executar, e aí cada vez mais ele vai ter que ter inteligência para entrar com estratégia daquilo que o robô está trazendo de resultado. Então, assim, o desafio aí do comprador é cada vez mais se tornar estratégico naquilo que o robô está executando. Trabalhar melhor os prompts. Os melhores dentro de cada classificação ali. Então, esse medo, né, de se perder o comprador, isso eu não acredito. Eu acredito fielmente em compradores estratégicos. A gente vai perder aquele comprador que recebe, gera ordem e pede para entregar, e a gente passa a ter uma pessoa mais analítica, com senso crítico cada vez maior, tirando toda a parte da execução. A IA não vai substituir o comprador. De forma alguma. De forma alguma. Quais são os cuidados aí exatamente para se adotar a inteligência artificial em decisões mais críticas? Os cuidados você estar, o primeiro deles, né? Seu banco de dados, ele está bem estruturado. Esse robô está bem programado para poder fazer a execução que você deseja. E a pessoa que está analisando ser bem instruída, né, para aquilo de resultado que se espera. Então, acho que o caminho é esse. Isso já está aí no nosso dia a dia, né, Juliana? Como preparar as equipes, né, para essa transformação digital? Eu acho que a empresa tem que estar disposta a fazer. Eu acho que isso é uma compra que tem que vir da alta direção, que eu te falo que é o que está acontecendo hoje na empresa que eu estou atuando. Foi uma determinação do nosso diretor-geral, e isso vem descendo em uma velocidade, e treinamentos internos, políticas bem estruturadas, o que pode e o que não pode ser feito, como deve ser utilizado, e colocar treinamentos para os internos. A gente está com uma IA, como eu falei, que chama SOF interna, já foi desenvolvida. A gente vem fazendo campanha. Suprimentos é o maior provedor de campanha para poder utilizar dessa ferramenta interna, porque a gente vem estruturando a nossa IA interna para ela gerar TRs, termos de referência automáticos, para a gente minimizar cada vez mais os erros e gastar energia naquilo que a gente precisa ser gasto, que é a especificação do item. Então, acho que é treinamento, né, clareza das informações e permitir erros internos, né, para trazer, estimular que os colaboradores estejam interessados a utilizar, sem penalizar. Eu acho que esse é o grande segredo. Na FINDS você consegue ter uma visão mais ampliada aí de como é que está esse mercado, como é que o Espírito Santo ele está preparado para essa nova realidade na área de suprimentos? Eu acredito que está preparado. A gente tem aí grupos, né, programas dentro da FINDS que a gente tem muita troca de suprimentos com as maiores empresas do estado, aí falando de Arcelor, falando de Vale, falando de Samarco, Cezam, Petrobras. São empresas âncoras que também estão investindo bastante nesse tópico, e a gente troca muitas informações, não só num programa de desenvolvimento de fornecedores, que a gente também tem, né, a gente tem as mesmas dores, compartilha, por mais que o negócio fim seja diferente, a área de suprimentos tem muita coisa em comum de troca. Então, o Estado é um potencial, está na vanguarda aí de inovação, de IA, para trazer eficiência nos processos e caminhar aí para o que o mundo está
tá ofertando, né? Tá demonstrando para a gente que enquanto a gente está desenvolvendo uma coisa, já tem outra nova. Exato. E isso não para, então a constância de estar aí de frente, eu acredito muito no Espírito Santo, sim, e acredito que a gente está aí no caminho. Agora, Juliana, voltando um pouco aí para a sua área, né? Como é que suprimentos se diferencia quando a gente pensa em educação e saúde? O que muda? Muda, a gente, assim, falando um pouquinho da trajetória aí, né, da minha trajetória, que eu estava envolvida em entregas de plataforma, construção de plataforma. Então, a gente via a compra se materializar. Uhum. Então, a gente via a chapa que comprava, o tubo que comprava, aquela formação. Quando a gente passa para uma área de serviço, isso já não é tão visível assim. A gente passa a materializar na satisfação do cliente e na qualidade do serviço que a empresa vem ofertando para o mercado. Então, a gente vê isso muito em feedbacks, em pesquisa, quando a gente pesquisa como que a nossa empresa está colocada no mercado, e isso que traz a materialização do que a gente está executando. Muda a avaliação do resultado. Muda a avaliação completamente do resultado. Talvez não, com certeza para serviço ela é um pouco mais a longo prazo. Certo. E para material você tem aquela questão mais imediata, você vendo ali aos poucos subindo a construção. Mas ambos são bem satisfatórios, né? Você ter ali aquele sentimento de que você participou daquela entrega, ou que você teve ali um pouquinho do seu trabalho, desse feedback positivo de um cliente, né? Uma questão mais humana, isso? O foco passa a ser mais no humano do que no material? Sim, mais humano e no desenvolvimento, né? O nosso propósito ali é transformar vidas. Então, isso é muito bacana. Você falando uma coisa aí, a gente pode pensar então em suprimentos como um agente de transformação social? Sem dúvida. De que forma isso aconteceria? De que forma aconteceria? Entregando resultado, né? Entregando educação, saúde de qualidade para a sociedade, né? E vendo vidas sendo transformadas, né? Conquistas sendo realizadas ali pelo ser humano, sonhos sendo realizados. Então, eu acho que esse é o meio mais gratificante que tem quando a gente trabalha na área de serviço, olhando para saúde e educação. Um outro viés aí, a gente pode pensar em fornecedores locais, né, em aproveitamento do serviço fornecido naquela região. Sim, a gente tem um programa de fomentar os fornecedores regionais. Por mais que o nosso processo de aquisição ele seja a nível Brasil, né? Hoje a gente tem um portal que a gente publica, todos os nossos processos são transparentes, a gente precisa prestar conta, isso CGU e TCU, então cada vez mais a gente trabalha e põe energia em todos os pontos que a gente falou aqui, mitigação de risco, gestão de risco, governança, transparência, então a gente gera valor e de entrega para essa sociedade. E isso não tem preço, né? Agora, Juliana, como é que a sua formação aí em finanças, né, influencia na sua atuação em suprimentos? Muito das histórias que eu venho, que eu acompanho de gestores de suprimentos, que eu admiro, eles nunca foram direto para suprimentos. Geralmente eles começam em alguma outra área e a vida, a carreira vai te levando. Então, não foi diferente comigo. Eu tenho um perfil muito planejador, executor, né? Tive essa formação, eu estava na área de finanças e aquilo que a gente conversou, né? Finanças e suprimentos caminham lado a lado. Não tem suprimentos sem finanças e não tem finanças sem suprimentos. Então, e a carreira me impulsionou, depois que eu estava em finanças ali, muito de frente com finanças, eu fui para a gestão de contratos, que aí foi meu pezinho também de análise de desempenho financeiro de cada contrato, eficiência, ganho, transformação, e por fim cheguei na área de suprimentos. Então a trajetória me deu bagagem para estar com um olhar diferenciado
chegando em suprimentos com um olhar diferenciado, não só da compra, mas do todo. Agora, um dos pontos aí que exaltam a sua trajetória é exatamente a questão da liderança colaborativa. O que é essa liderança, Juliana? Conta pra gente e como é que a gente pode utilizar isso no nosso dia a dia. Qual é o passo a passo para quem pretende implementar uma área de suprimentos com liderança colaborativa? Colaborativa, acho que muito da fala que a gente teve aqui nesse bate-papo, ela é o resultado que eu falo dessa liderança colaborativa, é de estar próximo tanto aos meus requisitantes e estar todo mundo alinhado com o mesmo propósito. Cada área com a sua necessidade, mas junto a gente construindo para chegar no propósito da empresa. A gente tem um olhar mais amplo, né, da estratégia da empresa e não micro de cada setor. Então é colaborar mesmo, o que eu posso te ajudar, e por isso que eu falei que para esse ano, para o meu time, a gente vem trabalhando a questão de dar o maior número de treinamentos e não treinamentos padronizados, que é o que a gente vem fazendo. O treinamento ele precisa estar ad eterno, porque tudo muda cada vez mais que a gente busca eficiência no processo, ele vai ter uma adaptação, e isso precisa estar claro. Então, a colaboração é de estar próximo do todo da empresa, e todo mundo junto com o mesmo viés, com o mesmo propósito, com uma comunicação mais clara e assertiva possível. Então, eu ver do meu conhecimento, o que a minha área pode contribuir para a sua entrega. Não mais olhar a empresa com silos, que é natural que cada gestor olhe que precisa apresentar resultado. Isso é importante, isso aí não pode acabar, porque a gente precisa prestar conta de cada setor, do resultado para a empresa, mas não deixar isso suprir a colaboração. Então, o que a gente vem trabalhando internamente dentro das empresas é a quebra dos silos por departamento e a entrega em conjunto. Daí vem a questão da colaboração. E isso é a gente descer isso para o time. Por mais que o comprador tenha ali a sua pressão de entrega, de prazo, né, de saving, de desenvolvimento de fornecedor, não esquecer da colaboração com o seu requisitante interno. Juliana, agora vamos vender um pouquinho aí da área de suprimentos, né, para quem tem interesse em adentrar nesse setor. A gente já falou mal, né? Falou que é estressante, é uma área extremamente estressante. Com pressão. Mas, o que a gente pode dizer de suprimentos que é bacana, que é legal? O que a gente pode dizer para aquelas pessoas que têm interesse em adentrar em suprimentos? Olha, é um setor dinâmico, que não existe rotinas, que se você tem um perfil curioso, né, um perfil de querer ter conhecimento, é um setor de bastante atração para esse perfil e que quer gerar valor com o que você vai executar para a empresa que você vai estar. Então, uma área com bastante possibilidade de crescimento e desenvolvimento, porque não só compras, tem uma série de projetos que a gente desenvolve, aquilo que eu falei da questão dos bastidores, né, de indicadores, que você também pode estar trazendo análise de dados dentro da área de suprimentos. Cada vez mais suprimentos vai se tornar mais estratégico pelo fato dos robôs, não só na área de suprimentos, mas de finanças, controladoria, estar fazendo uma outra atividade mais mecânica. Então, eu sou apaixonada pela área, acordo todos os dias com o propósito de fazer o meu melhor, de entregar o meu melhor. Eu tenho muita fascinação pelo que eu faço, acho que foi bem assertivo a minha carreira ter me direcionado para esse setor, para essa entrega. É uma área que gera muito valor, independente da empresa que tiver. E vale dizer aí que tem vários CEOs aí que estão chegando na posição vindo da área de suprimentos. É isso aí. Juliana, fica claro aí que suprimentos não é apenas uma área de apoio, né? Mas é um verdadeiro motor de eficiência, governança e impacto social. Juliana, eu gostaria de agradecer muito, né, por compartilhar toda essa sua experiência aqui com o nosso público do
do Pods, né? E agradecer também muito por ter aceito o nosso convite aqui. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês. Para mim é sempre prazeroso estar falando da área de suprimentos, né? Uma área que eu sou apaixonada e busco cada vez mais estar aprendendo sobre ela. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. E muito obrigado a vocês também que acompanham a gente aqui no Pods, o podcast do Espírito Santo, uma iniciativa e realização dos cartórios de protesto. Até o próximo episódio. Esse foi mais um episódio do Pods, o podcast do Espírito Santo, um projeto dos cartórios de protesto. Até o próximo episódio.